Olá, hoje é quarta-feira, 4 de agosto de 2021, e eu venho aqui te falar de uma miríade de assuntos, né? A bronca, puxão de orelha que o Bruno Dantas do TCU está dando no Walter Braga Neto e no Paulo Guedes, pelos gastos absurdos do dinheiro da pandemia, o novo Código Eleitoral que está sendo patrocinado por Arthur Lira, que também dá um apoio ao voto impresso do Bolsonaro, para receber talvez mais quanto dinheiro ninguém sabe, o rolo que teve lá na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Covid, e o artigo que eu escrevi no Estadão, que está publicado no Estadão de hoje, na página 2, dizendo que realmente existe uma fraude nas urnas eletrônicas. Essa fraude tem nome e sobrenome. Jair Bolsonaro é a fraude nas urnas dos votos eletrônicos no Brasil. Prometeu um mundo, uma fantasia maravilhosa para o cidadão e está entregando o inferno com o seu desgoverno. Bom, vamos começar agradecendo a você que nos acompanha, que me prestigia aqui o meu canal, um canal a favor da democracia e da civilização, contra a volta à barbárie. Então é nesse sentido que eu quero aqui denunciar que, como eu já tenho dito, o Tribunal de Contas da União, que é um órgão, não é um órgão da Justiça, apesar de chamar de tribunal, é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, através de um dos seus ministros mais atuantes, o corregedor Bruno Dantas, está querendo saber de dois ministros do Bolsonaro por que é que andou sumindo dinheiro que foi planejado como combate à Covid, dinheiro para o Sistema Único de Saúde, e que foi gasto 500 e tantos milhões pelo Ministério da Defesa, nos quartéis, comprando uniforme, fazendo reforma nas cantinas das casernas e outras despesas que não tinham nada com o combate à Covid, que já dizimou mais de 500 mil de brasileiros, né? Incluindo dinheiro para os hospitais militares, que receberam dinheiro que seria para o SUS e não aceitaram receber civis morrendo em suas UTIs vazias, porque o hospital militar atende apenas a militar. Gastaram 100 milhões para reequipar esses hospitais militares sem atender o povo brasileiro, atendendo apenas o povo fardado, né? Pois é, Bruno Dantas está pedindo explicações para os dois ministros e o senhor Walter Braga Neto, que gosta de um recadinho, golpista, prometendo não ter eleição, vai ter que explicar onde está aplicando com os seus subordinados nas três forças o dinheiro do SUS para combater a Covid. Bom, o Arthur Lira também está pondo as suas manguinhas de fora, defendendo a adoção do tal do voto impresso, que é um despautério, tá certo? Um voto impresso é a fraude, né? É a fraude. A grande fraude eleitoral no Brasil sempre foi em voto no papel. O voto auditado é auditado no computador, ao contrário do que o Bolsonaro e a sua manada defende publicamente de forma estúpida e descarada, né? O Arthur Lira também está botando para votar correndo algo semelhante, lembra daquele pacote das 10 medidas propostas pelo pessoal da Lava Jato e tal, contra a corrupção, e que transformaram em algo que terminou extinguindo a Lava Jato? Agora é um novo Código Eleitoral que libera mais ainda para os políticos. É 1 bilhão de reais por ano para o fundo partidário, já com aqueles 6 que já está passando desapercebido, e que vai ser o fundo eleitoral de 2022,
Vamos esperar para ver, mas é isso aí. Implantando a censura aos institutos de pesquisa, que não é um apoio ao negócio, mas uma fonte de informação para o eleitor. É para o eleitor votar sem ser informado sobre a tendência eleitoral e também mais medidas liberando geral os comandantes, os chefões das organizações criminosas partidárias e suas malandragens e suas maracutaias, né? Inclusive reduzindo as tentativas de corrigir as distorções do voto feminino, do voto negro, etc., né? Bom, o Josias de Souza fez um comentário muito duro sobre isso e eu apoio completamente. Isso aí é o fim de todas as picadas, né? Eu também aconselho muito você ler o artigo do Rubinho, né? Do Rubens Figueiredo, né? A respeito dessa questão eleitoral no Brasil. E o Rubinho defende o avanço e não o retrocesso. E o Mário Sabino, no Antagonista, escreveu um texto magnífico, primoroso, contando o seguinte: o Bolsonaro, nessa mania que ele tem de apostar no inimigo, né, escolhe um inimigo, que o Rubinho chama de fulanização do inimigo eleitoral, né? Ele apostou agora em ir contra o Barroso, Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Aí ele joga duplo, né? Ele vai lá falar com a manada dele na porta do Palácio, esculhambar o Barroso, e escreve, se justificando perante o corregedor do TSE, dizendo que olha, não é bem assim, ele não é contra o TSE, ele é contra especificamente o Barroso. E o Mário Sabino mostra que é uma escolha ruim dele, porque o Barroso é um ministro que não faz política e é um dos poucos ministros com bom equipamento intelectual e jurídico lá no Supremo. Um grande advogado. Não é juiz, ele é um grande advogado e tem muito cabedal. E, sobretudo, não quer se meter com pizza. Não quer se meter com pizza. Por isso, talvez, que o Bolsonaro não o quer, né? Por falar em pizza, o Randolph Rodrigues, vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado, viu-se obrigado a mandar a Polícia Legislativa retirar da sala o bolsonarista Reinhold Stefanes Júnior, filho daquele ex-ministro da Previdência, o paranaense Reinhold Stefanes, que foi lá ofender os membros da CPI com palavrões e tal, em vídeos. E ele considerou-se ofendido e mandou retirá-lo de lá. E bolsonarista, mas o líder Fernando Bezerra Coelho, olha, não generalize, né? Como que diz assim, não, o presidente não tem nada com isso. Como o Marcos Rogério fez um grande esforço para tirar o desgoverno Bolsonaro das grandes maracutaias, dos grandes picaretas, grandes não, né? Dos picaretinhas, pés de chinelo, que enxovalharam o Ministério da Saúde, o SUS, em negociatas para a compra de vacinas, né? O locutor de quermesse de Rondônia chamou os negociantes da Precisa Medicamentos de trambiqueiros, mas quis livrar um pouco a cara do pastor, que não é como é que chama? Reverendo, coisa nenhuma, ninguém deve reverenciar aquilo lá. E misturou os irmãos Miranda, no meio de Dominguete, de Cristiano Carvalho e desse coronel que depois, na quarta-feira, o coronel Marcelo Blanco da Costa,
O coronel Marcelo Blanco da Costa passou o que houve de sessão, que foi interrompida por causa do Reinaldo Stefanes Júnior, tentando convencer os senadores de que ele só negociava com o Dominguete vacinas para as empresas privadas, o que não é permitido no Brasil, ou pelo menos que não era a época em que ele estava conversando com o Dominguete. Ele foi desmascarado pelo Alessandro Vieira, pelo Randolfo Rodrigues e pela Simone Tebet. Mas não adiantou nada, o Marcos Rogério chegou até a ir às vias do fato, né? Pelo menos do ponto de vista verbal, com o presidente Omar Aziz. Na verdade, ele baseia tudo na seguinte afirmação: não foi feito o contrato, o que no caso da Precisa não é verdade, foi feito um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais, 670, que foram devidamente reservados para isso, que foram empenhados e que depois o governo suspendeu, depois que o laboratório da tal da Covaxin, que não foi aprovada para uso generalizado pela Anvisa, rescindiu o seu contrato. Mas rescindiu, sabe por quê? Porque o irmão do deputado Luiz Miranda, o Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, não permitiu que se pagasse um adiantamento de 230 milhões de reais que não estava previsto no contrato. Então, tanto o Luiz Ricardo quanto o Luiz Miranda são bolsonaristas de raiz e foram, na boa vontade, achando que o Bolsonaro é honesto, dizer que estava havendo alguma coisa ilícita. E evitou esse pagamento. E ao evitar esse pagamento, permitiu essa lorota. Olha, não pagamos. A corrupção não tem nada a ver com isso. Tenho conversado com juristas da CPI, de fora da CPI, e todo mundo disse que o crime da corrupção não depende fundamentalmente de pagamento de propina. O crime de corrupção pode ser até interrompido e ainda assim condenar os corruptos. Aliás, antes de concluir, como eu falei aqui no começo, eu disse para você que eu preparei um artigo que saiu hoje na página 2 do Estadão, cujo título é "Bolsonaro é a real fraude nas urnas eletrônicas", em que eu digo que não adianta dizer que o Bolsonaro está acusando algo que não há. Há uma fraude na eleição. E a fraude é ele. Ele que foi em campanha, beneficiado por uma facada, não entrou em nenhum debate e mentiu descaradamente, apostou no antipetismo, no combate à corrupção. Tudo fraude. O que ele está fazendo no governo é adotando, aliás, o que ele já fez explicitamente, o centrão que ele dizia combater, a velha política, como norma em seu governo, tanto que hoje todo mundo já sabe que ele é centrão mesmo, sempre foi, continua sendo, e não está nem aí para os que ele enganou nas urnas de 2018. Eu vou ficar por aqui, direto ao assunto, em té, e só a verdade salvará as nossas vidas.